Outubro de 1936. O sonho do general Francisco Franco de conquistar a Espanha chegou a um impasse. A capital republicana de Madrid resistiu ao seu cerco. E pior, os inimigos de Franco tinham um novo e poderoso aliado. O ditador soviético Joseph Stalin concordou em armar a República e a ala esquerda do governo. Quando ficou claro que Franco conseguiria tomar Madrid, a União Soviética ofereceu apoio à República. O que deveria ter sido um golpe rápido se transformou numa guerra civil. Era muito dividido naquela época. Inclusive, até mesmo dentro das famílias, alguns irmãos eram partidários de Franco e outros irmãos defendiam a República. Ele havia conquistado grandes extensões do território espanhol. Mas o governo de Franco estava longe de estar seguro. Em muitas das regiões que controlava, metade dos cidadãos estava contra ele. Para resolver esse problema, ele adotou uma política de limpeza social. Franco não queria apenas derrotar os seus inimigos, ele queria erradicá-los completamente. Para fazer isso, ele empregou outra tática de ditadura. Franco queria derrotar a esquerda, mas também queria eliminá-los. Ele não queria que houvesse qualquer vestígio dessa ideologia. Era uma limpeza social de todos os elementos da sociedade que permitiram que a República existisse, pois eram inimigos. O avô de Silvia Navarro era um desses inimigos. Eles foram até a casa, na casa dele. Na verdade, foi a minha avó, junto com um dos meus tios, que abriu a porta para... Bom, poderia ser a polícia municipal. José Antônio Marco Viedma era um homem de negócios importante na cidade de Calatayud e republicano. Eles levaram José Antônio e no mesmo dia ele foi assassinado. Como eu disse, no dia 2 de setembro, junto com mais 15 pessoas da cidade de Calatayud. Ele foi assassinado, fuzilado, contra a parede do cemitério municipal. Todos os ditadores usam a violência contra o seu povo. No caso da Espanha, a escala da violência intersocial era única. Grande parte das vítimas, tipo 99% das vítimas, era espanhola. E isso é interessante porque Franco achava que pelo menos metade da Espanha não era espanhola de fato. Então ele praticava essa violência terrível contra o próprio povo porque considerava que eles não eram espanhóis de fato. De certa forma, eles eram estrangeiros. Cidade por cidade, vila por vila, as forças de Franco prenderam não apenas os líderes da Frente Popular e pessoas fiéis do partido, mas qualquer um que simpatizasse com a República. Não era apenas uma tática de uma campanha militar, era um tipo de reajuste político. Eliminar as pessoas que tornaram a República possível para que nunca mais acontecesse. É uma forma de engenharia social. Conforme a guerra avançava, Franco intensificava os ataques contra os civis. Os aliados nas forças aéreas alemãs e italianas começaram a destruir cidades e aldeias. Guernica, Durango, Barcelona e Madrid. A ideia era aterrorizar e desmoralizar os civis. Era um instrumento crucial de guerra. Era uma guerra contra civis travada com a nova tecnologia. 1939. À medida que a Espanha se autodestruía, a Europa se preparava para a guerra. Para reservar recursos para o conflito iminente, a União Soviética retirou o apoio à República. Em fevereiro, o que sobrou do exército da Frente Popular entrou em colapso.
27 de março. As forças de Franco desfilavam por Madrid. Depois da perda de 500 mil de vidas, a guerra civil chegava ao fim. 3 anos depois de atravessar o Estreito de Gibraltar, Francisco Franco se tornou o ditador de toda a Espanha. Nas regiões nacionalistas, as celebrações da vitória duraram a noite inteira. Mas em áreas outrora republicanas, as pessoas fugiam para se salvar. Um grande número de pessoas fugiu de Madrid. Milhares e milhares de pessoas foram para o litoral na esperança de escapar daquilo tudo. A vitória deu a Franco a oportunidade de expandir sua engenharia social. Ele mandou prender e assassinar qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de ligação com o antigo governo. Ele queria enviar uma mensagem para todos que se opunham à igreja, para quem era socialista, para quem era afiliado às organizações da esquerda política. Enquanto as batalhas esquentavam na Europa, Franco continuava em guerra contra o próprio povo. No decorrer de 3 anos, 250 mil pessoas foram presas. 28 mil são executadas. Isso foi essencial na estratégia de Franco, porque ele tinha que exterminar completamente todos que se opunham ao regime para poder governar pelos próximos 40 anos. Para manter o controle no futuro, Franco fez uso de outra tática ditatorial. A doutrinação é, basicamente, um processo para impedir que as pessoas escutem narrativas alternativas. É uma forma de alimentar o medo e lembrar as pessoas dos riscos da vida sem o regime que está atualmente no poder. A doutrinação no regime de Franco era bastante singular, pois usava sistematicamente os procedimentos da doutrinação católica, de modo que havia até mesmo um catecismo que era usado para falar às crianças sobre Franco e sobre como o regime era benéfico. Moldar as crianças fazia parte da estratégia, e às vezes o processo começava no nascimento. Na prisão, se uma mulher republicana estivesse grávida, ela poderia levar a gravidez até o fim. Depois, a criança era levada e inserida em uma família espanhola. Eles iam às prisões e sequestravam os bebês das mulheres republicanas porque achavam que a mulher podia transmitir a democracia para as crianças. Eles pegavam as crianças e as colocavam em instituições católicas ou famílias católicas. Além das fronteiras da Espanha, a Segunda Guerra Mundial assolava a Europa. Para o mundo, a Espanha era oficialmente neutra. Mas internamente, a guerra do ditador contra o seu povo estava apenas começando. Em 1945. Hitler comete suicídio. Mussolini é executado. A Segunda Guerra Mundial chega ao fim. Mas o ditador espanhol seguia firme. Tendo mantido a Espanha fora da guerra, Franco tinha liberdade para continuar seu estado de terror. Ao final da Guerra Civil, centenas de milhares de republicanos estavam na prisão. Em 1947, o estudante universitário Nicolás Sánchez participou de uma manifestação pacífica. Ele foi preso e condenado a 6 anos de prisão.
Como outros ditadores, Franco usou uma ferramenta clássica para lidar com prisioneiros como Nicolas Sanches. Bom, os campos de trabalho forçado tinham duas funções. Uma era criar medo. A segunda função desses campos era manter certas pessoas fora do caminho. Eles queriam usar essas pessoas como exemplo do que poderia acontecer com você, caso saísse da linha. Também havia campos de concentração que eram usados para construir fortificações, ferrovias e represas. Era trabalho pesado. Franco utilizou o trabalho escravo para construir um monumento enorme em comemoração à vitória de seu regime. Ele o batizou de O Vale dos Caídos. A maioria das pessoas que trabalhava no Vale dos Caídos era prisioneiro político. Para cada ano que eles trabalhavam no Vale dos Caídos, eram 5 anos a menos na prisão. Eles tinham que escolher, mas não que eles gostassem de estar lá. É que a outra opção era muito pior. Em 1958, após quase 20 anos de trabalho forçado, o tributo do ditador a si mesmo chegou ao fim. A escala monumental é um indício do desejo excessivo de controlar as sociedades que eles governam. E isso é um reflexo da aspiração de ter algum tipo de influência eterna para o país. O monumento estava completo, assim como o domínio de Franco sobre a política e a sociedade espanhola. Ter uma opinião política é cometer um crime. Isso impedia as pessoas de entrar na política, porque a política estava associada ao conflito e à guerra. O principal sucesso dessa estratégia foi associar a política ao perigo. E isso funcionou até pelo menos o final da década de 1960. Franco conseguiu atingir o objetivo. Ele congelou a Espanha no tempo. Com seu regime seguro, ele cultivava a imagem de um estadista internacional benigno, soberano e paterno. Mais tarde, esse ditador, esse assassino em massa, foi projetado como o avô do povo. Após quase 30 anos no poder, o patriarca enfrentou um último desafio. Quem governaria a Espanha quando ele morresse? 1969. Franco anunciou que Juan Carlos, neto do rei Alfonso XIII, seria seu sucessor. O ditador moribundo esperava que o novo rei mantivesse a Espanha trancada no passado. Mas quando Franco morreu no dia 20 de novembro de 1975, seu regime foi junto. Juan Carlos, o rei, desafiou o desejo final de Franco. Ele se mobilizou para desmantelar a ditadura e restaurar a democracia na Espanha. Meses depois, os espanhóis realizaram a primeira eleição democrática depois de mais de 40 anos. Os resultados espelharam a eleição de 1936. A esquerda ganhou por uma pequena margem. A tentativa de Franco de obliterar o socialismo fracassou, mas as consequências de sua ditadura assombram a Espanha até hoje. Nos últimos 10 anos, os espanhóis têm confrontado os crimes de Franco contra a humanidade. De acordo com a Anistia Internacional, a Espanha tem o maior número de valas coletivas do mundo, atrás apenas do Camboja. Então, tem muitas dessas covas por todo o país, e essa questão ainda não foi resolvida. Na Espanha, nós temos os nomes de 114 mil civis desaparecidos em valas coletivas. Por exemplo, em Málaga, no sul da Espanha,
no cemitério, tem um grupo de valas com 4.300 pessoas. Existe uma inquietação, um desconforto e um ressentimento consideráveis sobre o fato de que nunca houve uma busca pela justiça para aqueles que foram assassinados durante a Guerra Civil. E eu acho que a nossa história é parte da caixa preta da Europa. E eu acho que temos que recuperar essa caixa preta para mostrar os sons dessa caixa preta. O legado é o vazio que ele causou na sociedade espanhola. Toda a riqueza, tanto humana quanto material, que a Guerra Civil Espanhola e a ditadura levaram da sociedade espanhola. Então, como você avalia isso? Como você conserta